Seja muito bem-vindo a Cripto Investidor, meu nome é Diego Consimo e neste vídeo vamos abordar o curto prazo, médio prazo e longo prazo para o Bitcoin. E o que não quer calar é, o Bitcoin ele vai buscar os 25 mil dólares? O Bitcoin em 2023 vai buscar ali os 43 a 55 mil dólares? Ou vai romper o topo, vai buscar 70 mil, ou 80 mil, ou 100 mil, ou 150 mil para esse ano? Neste vídeo a gente vai abordar as possibilidades e o que nós da Cripto Investidor acreditamos, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá. Mas antes de mais nada, já deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, clica ali no sininho de notificações e bora comentar nos vídeos, porque são com seus comentários que o YouTube consegue escalar os nossos vídeos, certo? Bora lá então, galerinha! Seguinte, poxa Diego, mas esse gráfico aí é do S&P 500, sim, da Bolsa Americana. Por quê? Porque o S&P 500 é o que vai nos dar um norte para o movimento do Bitcoin. Basicamente, o mercado aí está dividido em quem está acreditando que isso daqui foi uma bull trap, ou seja, uma armadilha só para jogar o preço para cima e depois derrubar, fazendo com que o S&P vá lá para os 2.000 pontos, 2.200, 2.300 pontos. Então, esse gráfico, que é o indicador da bolsa, né, do S&P 500, das 500 maiores empresas americanas, é o que vai determinar esse movimento do Bitcoin, se ele vai conseguir recuperar ou não. Detalhe mega importante, tá? Para você compreender. Apesar de todo mundo estar falando de recessão e tudo mais, o Bitcoin, o S&P, o mercado, ele tem um movimento apartado da economia como um todo, tá? Então, quando as pessoas estão falando que, olha, em 2023, lá no meio do ano passado, em 2023 vai ter recessão, o mercado já precificou isso no ano 2022. Ele já foi vendendo, esperando o quê? Uma possível recessão. E o que aconteceu agora no final do ano, de novembro para cá? O mercado começou a ver uma melhora da economia. Ou seja, a recessão já pode ter sido precificada, que foi o fundo lá dos 3.500 pontos. E agora o mercado vai começar a reverter. Para quê? Para talvez, segundo semestre, de fato, desse ano de 2023, o mercado já comece a escalar. Ou seja, inflação caindo forte, o Banco Central americano diminuindo a taxa de juros fortemente também, e ele já começa a antecipar os movimentos. Então, muito cuidado quando você vê especialista falando que a recessão 2023 vai emplacar forte. O mercado especulativo, bolsas, criptomoedas, o que você pensa do mercado especulativo, ele faz movimentos diferentes do movimento econômico atual que acontece no mundo. Ele antecipa os movimentos. Então, nesse momento, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma série de confirmações que o S&P 500 está revertendo e que o Bitcoin também está revertendo. Simples, tá? Primeira coisa, o S&P 500 rompeu a sua LTB. A principal região de resistência, que era essa média de 200 do diário, foi rompida. E agora nós temos uma resistência muito forte, que é os dos 4.100 pontos, que ela já foi testada praticamente. Se a gente observa o RSI, ele rompeu a LTB e está subindo. Se a gente observa o MACD, o meu MACD é mais lento do que o padrão, tá? Ou seja, quando o meu ativa um sinal forte de compra, é porque a tendência está invertendo, porque ele é mais lento para responder. Já está acima de zero. Quando a gente olha o BV, rompeu a LTB e está em cima de uma LTA desde o fundo de dezembro. Ou seja, por indicadores, está indicando que o mercado está revertendo de fato. E aí, o que pode acontecer? O que pode acontecer é o seguinte, o S&P, esse mês de fevereiro, romper essa região dos 4.100 pontos e começar a escalar sua subida, indo buscar lá os 4.400, indo buscar o teste de topo no meio do ano. Se isso ocorrer, o Bitcoin, meus queridos, vai vir com tudo, e é aí que entra o X da questão. Diego, o que é essa linha laranja e azul? Isso daqui é a contagem das possíveis ondas. O Bitcoin, ele está com um possível movimento onde ele faria uma onda 1 aqui na região dos 25, aí voltaria para fazer talvez o ombro, cabeça, ombro invertido, para dar sequência buscando uma onda 3 lá na região dos 42 a 43 e buscando uma onda 5 na região dos 50 mil pontos. Isso até dezembro desse ano. Porém, existe a possibilidade do quê? Como o S&P vai romper uma região importante, que é os 4.100 pontos, o S&P acelerar. Se o S&P acelera,
Esse movimento do Bitcoin corrigindo não faz sentido. Ou seja, S&P acelerando, o Bitcoin iria acelerar também. E aí, meus caros, aí nós temos essa possibilidade aqui, ó, que é dessa linha laranja, amarela, do Bitcoin buscar o quê? Buscar a região dos 28 mil dólares, que é a EMA de 610 períodos, tá? Que é a maior resistência do Bitcoin. Quando o preço está abaixo da EMA de 610, tendência de baixa. Quando o preço rompe essa EMA de 610 períodos do diário, é tendência de alta. Então, ela é a definidora de tendência de alta e de baixa. Preço acima dela, tendência de alta. Então, possivelmente, o Bitcoin tem grandes chances de buscar, sim, lá a região dos 28. Ao invés de bater em 25 e corrigir, ele busca 28 e aí corrige para essa região dos 22 ou até mesmo para essa região dos 23 mil dólares. E dá sequência. Se ele fizer esse movimento de uma onda 1 buscando lá a região dos 28 mil dólares, o Bitcoin possivelmente para esse ano vai estar buscando entre 55 a 70 mil dólares, fechando o ano com um teste de topo do movimento. Então, ou seja, as possibilidades de fato para o Bitcoin são absurdas. Então, tudo indica de fato que a gente, para esse ano aqui de 2023, a gente deve buscar entre 42 a 55 mil dólares. Esse é o mais realista, tá? 42 a 55 mil dólares. É o que nós estamos acreditando para o Bitcoin nesse ano. E aí você fala, pô, Diego, nada a ver isso daí, o que confirma além da análise técnica? Gente, o que confirma? A gente tem o quê? A gente tem o futuros do ou a gente tem o CME, que mede como que vai ser o aumento das taxas, né? Ou como que o Fed, o Banco Central Americano, vai atuar. E aí a gente consegue observar o quê? A gente consegue observar que tem 99% de probabilidade já para fevereiro, né? A primeira reunião de fevereiro, de vir um aumento de taxa de 0,25 pontos, que vai ficar entre 4,5 a 4,35. A próxima reunião vai acontecer dia 22 de março. E para essa próxima reunião, o mercado está esperando talvez a possibilidade de um aumento de mais 0,25, de 4,75 a 5% da taxa de juros americana. Entretanto, quando a gente observa maio, o que nós vemos em maio? Nós vemos em maio que o Banco Central Americano possivelmente não vai aumentar a taxa de juros ou vai começar a derrubar a taxa de juros americana. E quando que o Banco Central Americano derruba ou para de subir a taxa de juros americana? Simples, quando ele vê que de fato a inflação está caindo e quando ele faz um processo chamado de pivot point, que é a mudança de política monetária de combate à inflação. Ele sai de hawkish, que é o que? O aumento da taxa de juros para combater a inflação, para dovish, que é o inverso. Como a inflação está caindo, ele pega mais leve, ou seja, ele começa a derrubar a taxa de juros, pois a inflação está sob controle. E aí o mais importante é junho, que é o meio do ano. Lembra que eu falei do meio do ano? O que a gente vê? A gente vê o Fed com possibilidade de diminuição dessa taxa de juros. Então, é interessante demais a gente acompanhar as probabilidades. Isso em termos de como que o Fed pode se movimentar esse ano, durante o ano 2023. Aí a gente pega para olhar o MVRV. Em toda a história do MVRV, a gente observa que quando o MVRV sai dessa zona verde de acumulação, inicia uma nova tendência do preço do Bitcoin, tá? Quando ele entra nessa zona verde, são zonas de fundo do Bitcoin, e quando ele sai, ele inicia um novo ciclo. E isso foi feito desde lá de 2012, 2015, 2019, 2020 e novamente agora em 2023 está saindo dessa zona verde de acumulação e deve partir. Quando a gente observa o Nupal, é o mesmo processo. Quando ele entra nessa faixa verde de capitulação, de acumulação, são os fundos do Bitcoin. E toda vez que ele sai dessa zona verde, inicia uma nova tendência de alta no preço do Bitcoin. E foi assim também em todos os ciclos do Bitcoin. E olha onde ele já está, já saiu, ou seja, está informando que o fundo já foi alcançado. Quando a gente observa também o Forecast Tools do Look into Bitcoin, a gente consegue observar que todas as vezes que a linha amarela aqui, que é o preço, né, balanceado, ele cruza o CVDD, que é referente à movimentação das moedas, toda vez que a amarela cruza a verde para baixo, marca-se fundo. E quando a amarela volta para cima da verde, a tendência de alta já foi instalada, ou seja, o fundo já foi feito e a tendência já inverteu. E como que está aqui o preço nesse momento?
A amarela cruzou para baixo, marcação de fundo que foi na região de novembro, do caso da FTX, lá dos 15,5, e o preço voltou acima da linha verde. E agora o processo é a linha amarela começar a querer subir para cruzar a linha verde para cima. Quando a gente olha também o Rodel Ratio, né? Mesmo processo. A gente teve o fundo do Bitcoin decretado lá em 2012, fundo em 2015, fundo em 2019 e fundo em 2022. E todas as vezes que ele sai dessa zona verde, inicia um novo ciclo de alta. Certo? E está saindo novamente aqui. E aí, para finalizar, a gente tem o The Pull Multiple, tá? Mesmo processo repetindo. Todas as vezes que sai dessa zona verde de acumulação e ele começa a escalar, a gente tem o quê? Uma nova tendência de alta. Ou seja, acho que ficou bem claro aí as possibilidades do Bitcoin e do porquê que nós acreditamos sim que o fundo do Bitcoin foi encontrado e a gente vai reverter esse cenário. Tá certo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, seu comentário. E aí, tá achando de fato também, como a criptoinvestidor, que o Bitcoin vai buscar voos altos para esse ano? Vai buscar lá entre 35 a 55 mil dólares? É isso que nós acreditamos, tá? Região de 30, vamos colocar, vai, 35 a 45. Esse é o range que nós estamos esperando para esse ano de 2023. Valeu!